Leitura estratégica do Código Eleitoral, título 2 dos Tribunais Regionais, artigo 25. Os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão, inciso 1, mediante eleição pelo voto secreto, alínea A, de 2 juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, B, de 2 juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, inciso 2, do juiz federal e havendo mais de um do que for escolhido pelo Tribunal Federal de Recursos. Inciso 3, por nomeação do presidente da República, de 2 dentre 6 cidadãos de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça. Artigo 26. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional serão eleitos por este dentre os 3 desembargadores do Tribunal de Justiça. O terceiro desembargador será o Corregedor Regional da Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. As atribuições do Corregedor Regional serão fixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, em caráter supletivo ou complementar pelo Tribunal Regional Eleitoral perante o qual servir. Parágrafo 2º. No desempenho de suas atribuições, o Corregedor Regional se locomoverá para as zonas eleitorais nos seguintes casos. Inciso 1. Por determinação do Tribunal Superior Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral. 2. A pedido dos juízes eleitorais. 3. A requerimento de partido deferido pelo Tribunal Regional. E 4. Sempre que entender necessário. Artigo 27. Servirá como procurador regional junto a cada Tribunal Regional Eleitoral o Procurador da República no respectivo estado e onde houver mais de um, aquele que for designado pelo Procurador-Geral da República. Parágrafo 1º. No Distrito Federal serão as funções de Procurador Regional Eleitoral exercidas pelo Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Substituirá o Procurador Regional em suas faltas ou impedimentos o seu substituto legal. Parágrafo 3º. Compete aos procuradores regionais exercer perante os tribunais junto aos quais servirem as atribuições do Procurador-Geral. Parágrafo 4º. Mediante prévia autorização do Procurador-Geral, podendo os procuradores regionais requisitar para auxiliá-los nas suas funções membros do Ministério Público Local, não tendo estes, porém, assento nas sessões do Tribunal. Artigo 28. Os tribunais regionais deliberam por maioria de votos em sessão pública com a presença da maioria de seus membros. Parágrafo 1º. No caso de impedimento e não existindo quórum, será um membro do tribunal substituído por outro da mesma categoria, designado na forma prevista na Constituição. Parágrafo 2º. Perante o Tribunal Regional e com recurso voluntário para o Tribunal Superior, qualquer interessado poderá arguir a suspeição dos seus membros, do Procurador Regional ou de funcionários da sua secretaria, assim como dos juízes e escrivães eleitorais nos casos previstos na Lei Processual Civil e por motivo de parcialidade partidária, mediante o processo previsto em regimento. Parágrafo 3º. No caso previsto no parágrafo anterior, será observado o disposto no parágrafo único do artigo 20. Parágrafo 4º. As decisões dos tribunais regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 4º, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado suplente da mesma classe. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais. Guarde bem. Artigo 29. Compete aos tribunais regionais. Inciso 1. Processar e julgar originariamente. Alínea A. O registro e o cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais de partidos políticos, bem como de candidatos a governador, vice-governadores e membro do Congresso Nacional e das Assembleias Legislativas. B. Os conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. C. A suspeição ou impedimentos aos seus membros, ao procurador regional e aos funcionários da sua secretaria, assim como aos juízes e escrivães eleitorais. D. Os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. E. O habeas corpus ou o mandado de segurança em matéria eleitoral contra ato de autoridades que respondam perante os tribunais de justiça
por crime de responsabilidade e em grau de recurso, os denegados ou concedidos pelos juízes eleitorais ou ainda o habeas corpus quando houver perigo de se consumar violência antes que o juiz competente possa prover sobre a impetração. F. As reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos quanto à sua contabilidade e à apuração da origem dos seus recursos. G. Os pedidos de desaforamento dos feitos não decididos pelos juízes eleitorais em 30 dias da sua conclusão para julgamento, formulados por partido, candidato, Ministério Público ou parte legitimamente interessada sem prejuízo das sanções decorrentes do excesso de prazo. Inciso 2. Julgar os recursos interpostos, a linha A, dos atos e das decisões proferidas pelos juízes e juntas eleitorais. B. Das decisões dos juízes eleitorais que concederem ou denegarem habeas corpus ou mandado de segurança. Parágrafo único. As decisões dos tribunais regionais são irrecorríveis, salvo nos casos do artigo 276. Artigo 30. Compete ainda privativamente aos tribunais regionais. Inciso 1. Elaborar o seu regimento interno. 2. Organizar sua secretaria e a corregedoria regional, provendo-lhes os cargos na forma da lei e propor ao Congresso Nacional, por intermédio do Tribunal Superior, a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. 3. Conceder aos seus membros e aos juízes eleitorais licença e férias, assim como o afastamento do exercício dos cargos efetivos, submetendo, quanto àqueles, a decisão à aprovação do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Fixar a data das eleições de governador e vice-governador, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e juízes de paz, quando não determinada por disposição constitucional ou legal. Inciso 5º. Constituir as juntas eleitorais e designar a respectiva sede e jurisdição. Inciso 6. Indicar ao Tribunal Superior as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. 7. Apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice-governador, de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias a diplomação. Exatamente, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao Tribunal Superior cópia das atas de seus trabalhos. Guarde bem o inciso 7º, porque é estratégico, porque diz: apurar com os resultados parciais enviados pelas juntas eleitorais os resultados finais das eleições de governador e vice-governador, de membros do Congresso Nacional e expedir os respectivos diplomas, remetendo dentro do prazo de 10 dias após a diplomação ao Tribunal Superior cópia das atas de seus trabalhos. Inciso 8º. Responder sobre matéria eleitoral as consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade pública ou partido político. 9. Dividir a respectiva circunscrição em zonas eleitorais, submetendo essa divisão, assim como a criação de novas zonas à aprovação do Tribunal Superior. Inciso 10. Aprovar a designação do ofício de justiça que deva responder pela escrivania eleitoral durante o biênio. 12. Requisitar a força necessária ao cumprimento de suas decisões, solicitar ao Tribunal Superior a requisição de força federal. Inciso 13. Autorizar no Distrito Federal e nas capitais dos estados ao seu presidente e no interior aos juízes eleitorais a requisição de funcionários federais, estaduais ou municipais para auxiliarem os escrivães eleitorais quando o exigir o acúmulo ocasional do serviço. Inciso 14. Requisitar funcionários da União e ainda no Distrito Federal e em cada estado ou território, funcionários dos respectivos quadros administrativos, no caso de acúmulo ocasional de serviço de suas secretarias. Inciso 15. Aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. Guarde bem, compete ao TRE aplicar as penas disciplinares, exatamente, compete privativamente ao TRE aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias aos juízes eleitorais. Não vai esquecer, vai cair na prova. Compete privativamente ao TRE aplicar as penas disciplinares de advertência e de suspensão até 30 dias
aos juízes eleitorais. Inciso 16, cumprir e fazer cumprir as decisões e instruções do Tribunal Superior. 17, determinar, em caso de urgência, providências para execução da lei na respectiva circunscrição. 18, organizar o fichário dos eleitores do Estado. 19, suprimir os mapas parciais de apuração, mandando utilizar apenas os boletins e os mapas totalizadores, desde que o menor número de candidatos às eleições proporcionais justifique a supressão, observadas as seguintes normas. Alínea A. Qualquer candidato ou partido poderá requerer ao Tribunal Regional que suprima a exigência dos mapas parciais de apuração. B. Da decisão do Tribunal Regional, qualquer candidato ou partido poderá, no prazo de 3 dias, recorrer para o Tribunal Superior, que decidirá em 5 dias. E C. A supressão dos mapas parciais de apuração só será admitida até 6 meses antes da data da eleição. A linha D. Os boletins e mapas de apuração serão impressos pelos tribunais regionais depois de aprovados pelo Tribunal Superior. A linha E. O Tribunal Regional ouvirá os partidos na elaboração dos modelos dos boletins e mapas de apuração, a fim de que estes atendam às peculiaridades locais, encaminhando os modelos que aprovar, acompanhados das sugestões ou impugnações formuladas pelos partidos, a decisão do Tribunal Superior. Artigo 31. Faltando no território o Tribunal Regional, ficará a respectiva circunscrição eleitoral sobre a jurisdição do Tribunal Regional que o Tribunal Superior designar.